Há um imenso universo dentro de uma pequena semente. Quando nos deparamos com o alimento pronto no nosso prato, não imaginamos toda a tecnologia presente nele. Desde o começo, ali, naquela semente. E a cada dia os avanços no setor agropecuário se intensificam. O Brasil, nesse cenário, desponta como líder de pesquisa agrícola da América Latina, segundo dados de estudos realizados pela Embrapa. Mas não precisamos ir muito longe para conferir grandes descobertas tecnológicas. Aqui na UPF, alunos e professores se debruçam sobre estudos capazes de garantir maior produtividade no campo. E sabe para quem os olhos desses pesquisadores estão voltados? Para ela, a semente. Esse é o assunto do Universidade Aberta de hoje. No programa dessa semana, retomamos a temática dos polos tecnológicos com o projeto Alternativa de Produção de Milho Geneticamente Modificado Resistente a Insetos. Desenvolver tecnologias inovadoras para o controle de insetos na planta do milho é o objetivo desse projeto que integra o polo da região da produção com sede aqui em Passo Fundo. Mas antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem, a trajetória do cultivo do milho no Brasil e na região. O cultivo do milho no Rio Grande do Sul tem uma grande importância socioeconômica. Só em 2017 foram plantados mais de 816 mil hectares do grão no estado. Número abaixo dos mais de 850 mil hectares plantados em 2015. Conforme dados da Emater, nessa última safra de 2016-2017, foram colhidos mais de 5 milhões de toneladas de milho em solo gaúcho. Só em Passo Fundo, a produtividade alcançou a média de mais de 9 mil quilos do grão por hectare, 100 quilos a mais por hectare do que a média registrada na safra 2015. Além do clima favorável, os produtores do grão contam com outra aliada para garantir grande produtividade: a tecnologia em sementes. O agrônomo e gerente de vendas da Pioneer Sementes, José Herzog, fala do surgimento dessa técnica. A transgenia ela é uma ferramenta da agricultura que ela veio, começou para nós aqui no Rio Grande do Sul em 97 com soja contrabandeada. E a partir daí foi sempre se plantando o transgênico. O milho especificamente começou em 2007, né, quando houve o primeiro evento transgênico. Então de 2007 para cá, são 10 anos, 2017, hoje no Rio Grande do Sul se planta mais ou menos quase 90% da área com milho transgênico e também a nível de Brasil. Mas o que mudou nos resultados da lavoura? Houve um incremento de produtividade, tá? Em função da adoção dessa tecnologia, mas não especificamente atribuído somente à tecnologia, e sim aos benefícios que ela traz para a lavoura. O que eu quero dizer com isso? De 10 anos para cá, que é praticamente quando a gente adotou no milho, nós tivemos um incremento de 50% praticamente de produtividade. Para comprovar esse aumento na produtividade, acompanhe a evolução dos números das safras de milho no Brasil, desde a década de 1980. Na safra de 1982-83, a produção foi de 19.015 toneladas do grão, com uma produtividade média de 1.631 quilos por hectare. Já na safra de 1997-98, foram 30.608 toneladas, e média de 2.662 quilos por hectare. Damos um salto em nossa linha do tempo e chegamos nos anos 2000. Na safra de 2007-2008, foram colhidas mais de 58 mil toneladas, e média de 3.970 quilos por hectare de produtividade. Nessa última safra de milho, 2016-2017, os números aumentaram. Foram mais de 96 mil toneladas e 5.522 quilos do grão por hectare colhido. E toda essa preocupação para o crescente aumento no volume do milho não é em vão.
Matéria-prima de vários pratos típicos da culinária brasileira, esse cereal está também na base de produtos como amido, azeite e até mesmo no combustível. O milho é o grão das transformações. Para conversarmos sobre essa pesquisa que envolve o milho transgênico, está comigo no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e do Programa de Pós-Graduação da Agronomia, Magali Ferrari Grando, que atua na área de biotecnologia e biologia molecular. Também recebemos o professor doutor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e do Programa de Pós-Graduação, José Roberto Salvadori, que atua na área de entomologia. Falei certo, professor? Falou, está correto. Professora Magali, conta um pouquinho dos primórdios do projeto, que datam lá de 2013. Nós até já tínhamos feito uma universidade aberta sobre isso, né? E que avanços nós conseguimos até aqui? Na realidade, nós iniciamos trabalhando em estabelecer todas as técnicas para a introdução de um gene no milho. Então, isso nos levou um tempo bastante grande e logo que nós estabelecemos a técnica de introdução, como se introduz um gene dentro de uma célula do milho e regeneramos, como regenerar uma planta completa, nós passamos a trabalhar com alguns genes de interesse agrícola. O nosso interesse básico é a produção de milho resistente a insetos. Então, nós estamos falando do dito, famoso e temido, muitas vezes, produto transgênico. O que é um produto transgênico? Na realidade, um produto transgênico, ele é um produto que recebeu uma sequência, um pedaço de DNA, que é capaz de, dentro da célula, vir a produzir uma nova proteína e essa proteína determinar uma característica nova. Mas é interessante... Sem transformar completamente o produto. Nós temos assim, o DNA que se encontra dentro da célula de uma planta ou numa célula de um ser humano, ele tem várias genes. Cada gene como se fosse uma receita para produzir uma característica. Então, nós temos, por exemplo, nós temos 25 mil genes no nosso genoma, o milho tem um pouco mais, 30 e poucos mil genes. E cada gene produz uma proteína e uma característica. Então, quando você quer adicionar uma nova característica que aquele milho não tem, você pode, em vez de tentar fazer cruzamentos, você pode utilizar um gene já isolado, qualificado, quantificado, você colocar dentro desta planta. Essa planta vai receber esse DNA como se fosse dele, porque o DNA de todos os organismos vivos tem a mesma estrutura química, então vai receber esse DNA como se fosse seu e vai produzir um produto, que é a proteína, que vai dar uma nova característica. Então, na realidade, nós estamos adicionando uma receita a um grande livro de receita que já existe dentro da célula. Por que as pessoas têm tanto medo dos transgênicos? Por que esse nome assusta tanto? O próprio nome já assusta um pouco. Acontece o seguinte, que tudo que é novo realmente pode nos dar um pouco de medo, como no início até a produção de vacinas, né, onde você injetava um vírus no paciente, né, quantas pessoas eram contra, até ver que o sistema funciona. Na realidade, com a transgenia, nós estamos alterando o DNA daquela planta, alterando esse livro de receita, adicionando uma coisa a mais que nunca existiu ali naquela planta. E que pode ajudar a tornar ela, às vezes, mais saborosa, sim, mais produtiva. Logicamente que os cientistas sempre vão trabalhar em prol de melhorar ou a qualidade ou, vamos dizer, a produtividade, certo? Nós temos hoje muitos produtos transgênicos no mercado mundial. Até nós temos recentemente uma batata que foi produzida e liberada nos Estados Unidos, que ela, quando se frita essa batata, ela produz menos acrilamida, que é uma substância que causa câncer. Naturalmente. Então, a batata tem essa substância, na fritura com óleo quente, ela produz essa substância. Normalmente as pessoas não sabem disso. Pela engenharia genética foi possível bloquear este gene que produz essa substância tóxica. Então, nós estamos melhorando a qualidade. Professor, a proposta do projeto, então, é criar um milho, né, que seja resistente aos insetos. Nós temos muitas pragas ou uma ocorrência frequente de muitas pragas nas plantações de milho? Temos sim. A agricultura em si, na medida que ela oferece alimento em grande quantidade durante um longo período de tempo, ela está também favorecendo
ao crescimento das populações dos insetos que comem aquela planta. Nós falávamos antes de começar o programa que a gente chama de praga, mas dependendo do ponto de vista, Sim. né? Esses insetos são herbívoros que dentro da cadeia alimentar eles utilizam o milho, a soja, enfim, outra planta cultivada como seu alimento. Quando eles atingem um certo nível populacional, nós então temos o inseto deixa de ser um herbívoro e passa a ser um herbívoro praga. Né? A partir desse momento, então, nós temos que nos preocupar em controlá-los. O número de espécies de inseto existente é muito grande, mas o número de insetos pragas é muito pequeno. Certo. Existe inclusive uma lista, né? O professor estava contando que tem alguns, por exemplo, que não tem no Brasil e que estão lá numa lista para dizer, ó, cuida para esse povo não entrar aqui, né? Sim, isso é um processo de vigilância sanitária que todos os países têm, o Brasil também tem, e consiste em prevenir, evitar a entrada de organismos exóticos de outros lugares. Exóticos significa que não existam no Brasil e que, uma vez cheguem aqui, se tornem problema. Né? Então, aumentem a nossa pequena lista. Aumentem a lista de pragas. A lista quarentenária, então, é de pragas potencialmente pragas para o Brasil. São pragas em outros lugares e que nas fronteiras, nos aeroportos, enfim, por onde entra o comércio de produtos de origem vegetal, há um processo de fiscalização para que nós não sejamos, vamos dizer assim, surpreendidos, né, com a entrada de algum organismo que já é praga em outro lugar e que ainda não esteja aqui. Essa surpresa é que pode causar um dano, porque hoje em dia as lavouras estão mais ou menos preparadas, né, para receber as pragas, sabendo que elas podem aparecer. Sim. Mas se aparece uma completamente nova, Sim. causa um estrago muito grande. As pragas conhecidas, em maior ou menor escala, nós sabemos como enfrentá-las, né, como controlá-las. Agora, uma praga que é nova, que entra repentinamente, que causa danos, esta sim vai, num primeiro momento, causar um pouco de desequilíbrio no sistema, digamos assim, e haverá um período, então, em que nós temos que estudá-la e entendê-la e desenvolver métodos de controle para evitar que elas causem os danos. Faz um certo tempo que uma praga nova não chega na nossa região, nem no nosso país, né? Mas o professor Salvadori sabe contar uma história de uma praga que há pouco tempo atrás chegou, Sim. né? E que vai contar para nós que praga é essa depois do intervalo. No meu mestrado, eu iniciei os trabalhos com o RNA de interferência, que é o mecanismo que a gente está utilizando para alternativa como controle de insetos. E ele funciona da seguinte forma: ele vai atuar num gene específico do inseto, silenciando esse gene. E esse silenciamento vai causar efeitos adversos na sobrevivência do inseto. Então, no meu mestrado, o que eu fiz? Eu testei a molécula sintetizada in vitro, a molécula de RNA de interferência sintetizada in vitro, e eu aplicava sobre discos foliares e dava esses discos aos insetos se alimentar. E eu verificava se causava mortalidade, se causava algum outro efeito adverso no desenvolvimento dele e se ocorria mesmo o silenciamento, se estava funcionando o mecanismo ou não. E os resultados que eu obtive é que sim, que esse mecanismo estava funcionando, então a gente está dando continuidade a esses trabalhos. A nossa ideia agora é passar essa tecnologia para a planta produzir o RNA de interferência. Voltamos com Universidade Aberta. Continuam comigo nesse segundo bloco a coordenadora do projeto Alternativa de Produção de Milho Geneticamente Modificado Resistente a Insetos, a professora doutora Magali Ferrari Grando, e o professor doutor José Roberto Salvadori, ambos docentes da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e do Programa de Pós-Graduação da Agronomia. Professor, terminamos o bloco anterior falando que uma praga nova, que ainda não existe aqui, quando ela chega, ela pode causar um estrago. Nós tivemos um exemplo disso há não muito tempo atrás, né, aqui no Brasil, que é a helicoverpa. Sim, sim. Foi em 2013, mais exatamente, que o Brasil foi surpreendido, então, com
uma nova lagarta, uma lagarta que começou a apresentar problemas, dificuldades para ser controlada. E, num primeiro momento, se entendeu que poderia ser uma praga que tinha se adaptado da lavoura de algodão, no centro do país, no Cerrado, para a cultura da soja. Mas, num segundo momento, os pesquisadores do Cerrado, vários colegas da pesquisa de universidades, da própria Embrapa, trataram de fazer uma identificação e constataram, então, que era uma nova espécie, até então, não registrada no Brasil. Tá? Então, essa que foi a Helicoverpa armigera, que é o nome científico, e que hoje nós chamamos de lagarta helicoverpa. Tá? É uma praga, então, que era conhecida em todo o mundo, mas de ocorrência na Ásia, na Austrália e na Europa. E nas Américas não tinha sido ainda constatado. Mas hoje ela está sob controle. Depois de um período de muita preocupação e por parte do setor produtivo, houve então uma resposta rápida da pesquisa, estudando a praga, trazendo informações de fora, que era uma praga conhecida já, adaptando métodos, desenvolvendo métodos de controle, e hoje ela está já mais sob o controle, né? O controle que eu digo, nós já dispomos de meios para enfrentá-la. Né? Professora Magali, a Helicoverpa chegou no Brasil mais ou menos em 2013, ou foi descoberta em 2013, e a pesquisa começou mais ou menos nesse período também. E essa lagarta está entre a lista de insetos que o projeto pretende trabalhar e isolar. Sim, na realidade nós iniciamos, vamos dizer, já pensando também nessa nova lagarta, quando nós começamos a decidir qual estratégia utilizar. Porque a nossa estratégia é utilizar a engenharia genética. Então nós vamos introduzir uma informação genética na planta para torná-la resistente a essas pragas. Uma dessas tecnologias ela foi desenhada para a Helicoverpa, que é a tecnologia do RNA de interferência. Essa tecnologia é muito interessante, a Cássia acabou de apresentar sobre isso, contar como que foi feito, mas o RNA de interferência, você produz um pequeno RNA, uma pequena molécula, que bloqueia um gene importante na lagarta. Então, você tem que desenhar exatamente uma molécula para o gene-alvo específico daquele inseto. E a gente fez isso. Tá, e supondo que a lagarta, para que quem está em casa entenda, né? Supondo que a lagarta chegue pertinho lá desse milho e ela vai querer comer esse milho, ela não vai nem querer chegar perto. Não, ela vai comer o milho inicialmente, mas logo um dos genes importantes para ela sobreviver, que produz uma proteína importante na vida dela, vai ser bloqueado e ela não tem condições de sobreviver. Um gene vai Então ela não só afasta a Helicoverpa, como ela também coíbe a reprodução da mesma. Sim. Ela faz um controle duplo, ela protege a planta e ainda não permite que a praga se reproduza, é isso? Isso. Nos bioensaios que nós fizemos, não ainda com planta transgênica, antes de trabalhar com a transgenia, que a gente ofertou essa molécula sobre as folhas de milho, causou uma mortalidade considerável. E nas lagartas elas consumiram menos o produto, porque elas acabam morrendo, então você faz o consumo da controle com o consumo daquela que daquela qual você ofertou a molécula, então ela vai consumir menos, ela vai ter maior taxa de mortalidade, e nós também investigamos que o gene-alvo tinha reduzido a sua expressão. Então, olha o que nós estamos fazendo. Isso aí nós temos em mão. Agora nós fizemos uma construção gênica e vamos colocar esse gene que antes nós só tínhamos ofertado nós vamos colocar dentro da planta pela engenharia genética. Tá, mas uma pergunta. Tudo pergunta de quem não entende nada de pesquisa genética. Existe uma lista de outros insetos, não é só a Helicoverpa. Para cada inseto é preciso uma informação genética ou ela funciona... Uma vez testada, ela vai funcionar para um único gene, vai coibir o consumo dos outros insetos também. Muito bem. Essa questão é bem pertinente, porque nós temos dois viés, duas linhas de pesquisa para a produção de plantas resistentes a insetos.
Uma é essa do silenciamento, aí tem que ser específico daquele gene, daquele inseto, certo? E o outro gene que nós estamos trabalhando, que é o Jaburetox, ele produz um peptídeo que tem uma ampla ação. Então, esse mesmo peptídeo controla a Helicoverpa, que nós testamos aqui, também controla a Spodoptera, a Nesara, e nós vamos fazer testes. São os mais comuns. Estão entre os mais comuns. Mais comum da plantação de milho. Isso. Então, nós temos duas tecnologias, duas tecnologias. Uma que é mais ampla, de ação mais ampla, que é o Jaburetox, e outra que é mais específico. Elas são trabalhadas em separado. Em separado, mas nós pretendemos no futuro colocar junto. Diga, professor. Essa tua preocupação com a especificidade do produto, né, ela é bem importante, porque quanto mais específico é um produto, um inseticida, por exemplo, ou mesmo um evento transgênico, quanto mais específico, mais seguro ele é. Veja bem, se um evento transgênico ou um inseticida atinge apenas uma praga ou um pequeno grupo de pragas, é porque todos os demais componentes da cadeia natural, animais e vegetais, não estão sendo atingidos. Tá? Então, nós sempre trabalhamos assim, com essa possibilidade, achar um equilíbrio, né? Que o produto não pode... Tu afeta especificamente aquilo e não todo o ecossistema que está ao redor dele. Mas o agricultor, ele se interessa por produtos que peguem as principais pragas. Então, o dilema da pesquisa é trabalhar, vamos dizer assim, no sentido de oferecer produtos que tenham eficiência sobre as principais pragas, né, mas que não passem daí. Senão eles se tornam cada vez mais preocupantes. Né? Daí vem a questão da sustentabilidade que a outra aluna mencionou? Sim. Na realidade, a sustentabilidade vem do quê? Se a gente tem uma proteína expressa numa planta, que obviamente para ser liberada comercialmente ela tem que ser inerte ao ser humano e animais, né? Obviamente isso aí é um ponto importantíssimo, básico, né? Nem se cogita, né, de se lançar algum material com um gene novo, uma proteína nova, sem fazer os testes. Isso aí não acontece nem no nosso país e nem nos outros 26 países em que os transgênicos são liberados. Nós temos um conjunto de normas. Sim, nós temos a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que tem um rigor muito grande, inclusive muito maior do que outros países. Então, a primeira coisa é isso. Mas a sustentabilidade, nós pensamos assim, se nós temos uma planta que produz uma substância que leva à morte do inseto e não é prejudicial para outros insetos, que não é prejudicial para o meio ambiente, não é prejudicial ao ser humano, isso é uma vantagem, porque você não precisaria usar um químico, um inseticida químico no meio ambiente. Então, você protege a planta, protege o meio ambiente e protege também a saúde humana. E depois, se é na planta, está ali dentro da planta, não está espalhado, não precisa ser jogado pela plantação, nem nada assim, né? Então, é uma das estratégias importantes. Já vem na semente. Já vem na semente. Já vem na semente, mas ela é para aquele inseto, ela não é para outros tipos de organismos, né? Você vai lá um coelhinho comer ou um animal silvestre ou um ser humano, não tem problema, tu tem que ter essa garantia. Então, aí você reduz a quantidade de químicos. Se você reduz a quantidade de químicos, você também reduz os custos de produção. Certo? Então, ela é sustentável economicamente e para o meio ambiente. Ela é duplamente sustentável, poderíamos dizer assim. Diga, professor. Tem uma questão mais agronômica, digamos assim. Quando se pensa em métodos de controle, nós nunca pensamos na exclusividade. Quer dizer, nós não se trabalha no sentido de oferecer um método de controle que abra mão dos demais. Pelo contrário, nós temos que pensar na preservação dessas tecnologias. Se nós usarmos apenas um inseticida, logo o inseto será resistente a ele. Se nós usarmos apenas eventos biotecnológicos, plantas resistentes, logo o inseto também desenvolverá resistência. Então, qualquer tecnologia, seja ela de natureza química ou biotecnológica, ela tem que ser pensada na prática para o que nós chamamos de controle integrado de pragas. Tá?
é uma espécie assim de rodízio, falando em termos mais empíricos, rodízio, alternância entre os métodos de controle para que se minimize o risco de desenvolvimento de resistência, porque esse risco é muito real. Professor e professora, eu queria tirar outras milhares de perguntas, porque a gente que não é dessa área, que não trabalha com isso, eu só consumo o milho, como provavelmente quem está em casa nos assistindo. Começa a ficar curioso, mas também começa a entender um pouco melhor o processo. Né? Só que nós já estouramos o nosso tempo em 2 minutos e pouco. Daqui a pouco o pessoal da produção começa a brigar comigo. Tá certo. Então eu quero lhe agradecer e pedir, bom, para onde vai a pesquisa a partir de agora? Bom, agora nós estamos num ponto assim. Primeiro, com o Jaburetox, que é a proteína, nós já temos plantas transgênicas de milho. Então, nós testamos primeiro só o Jaburetox, colocamos ele no milho. Temos várias plantas de segunda geração que nós estamos testando agora a expressão desse gene novo. E também nós vamos alimentar agora os insetos com a planta transgênica, porque antes nós alimentamos o inseto só com a proteína purificada. Agora a proteína está sendo produzida dentro da planta. Então isso aí para nós provavelmente esse ano nós vamos... E nós temos mais quanto tempo de pesquisa aí pela frente? Nós temos uns 2, 3 anos, mas esse ano nós chegamos nessas que nós já produzimos, nós vamos ter o resultado, se elas são ou não são, se apresentam ou não algum nível de resistência a insetos. Bom, daí nós vamos voltar para conversar mais um pouquinho. Professor, muito obrigada pela presença, professora Magali também. E você pode assistir as nossas reportagens no nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!